Se Renan cumprir tudo o que prometeu nessa entrevista, o Brasil teria de encarar um pacote de reformas ao mesmo tempo na economia, do judiciário e na própria máquina do Estado. O ponto não é só a ambição da fala, é o tamanho do choque que ela propõe. Neste vídeo, a análise entra justamente nisso. Corte de gastos, STF, inteligência artificial no setor público e privatizações como marca de governo. Quero falar sobre economia, acho que é um tema importantíssimo de ouvir o que você pensa, o que o senhor pensa aí para a economia na presidência do país. Vamos lá, o Brasil é um país que ele é extremamente injusto para com quem trabalha e produz. Se você tá nos ouvindo agora e tá indo pro trabalho, tá rodando de Uber, tá fazendo uma entrega, tá em casa produzindo alguma coisa pra mandar pra fora, muita dona de casa faz isso. Você entende que você trabalha, você fica uma parte pequena do fruto do seu trabalho. E mais, você se sente injustiçado porque você vê uma massa cada vez maior de pessoas que recebem benefícios. E você fala, poxa, às vezes eu sou pobre, tô ganhando pouco, uma pessoa tá recebendo um benefício sem merecer. Ou um juiz tá ganhando um penduricalho gigantesco, tirando 200 mil reais por mês. Ou eu vejo uma grande empresa recebendo benefício fiscal e aí acaba nem entregando o serviço. Você fala assim, pô, o que tá acontecendo? Eu estou sendo um otário. E sim, se a gente olhar na letra fria da lei, o brasileiro comum que trabalha e produz é um otário. E isso tem que ser invertido. A nação brasileira tem que ser amiga de quem trabalha e produz. E isso tem que ser alterado urgentemente. Isso funciona desde o Pacto Federativo, que pune estados que trabalham e produzem, que pagam mais impostos, tá? Até o cidadão pequeno, que é um entregador. As pessoas mais pobres pagam mais impostos. E onde eu vou começar? Eu e o nosso deputado federal do Partido Missão, Kim Kataguiri, a gente já protocolou uma PEC que faz a grande reforma fiscal brasileira, que mexe desde renúncias fiscais fraudulentas que existem no Brasil, até super salários. Vou interromper rapidinho o vídeo só para te pedir uma coisa. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes como este para você e também mostra para o YouTube que você quer receber mais vídeos nesse estilo. Muito obrigado por isso. Agora vamos continuar com o vídeo. Até penduricalhos do judiciário, até aposentadorias exageradas de militares e membros também do judiciário. Mexe também em emendas parlamentares. Ou seja, ela vai mexer em inúmeros temas. Inclua aí, até peço, inclusive eu faço um desafio para os próximos pré-candidatos, porque eu falo aqui, tem que ter uma outra reforma da Previdência. Haverá e vai precisar ser feito, a nossa já inclui. E eu quero ver os outros falarem, que se não falar e ficar escondendo na campanha de desonestidade, também deixo esse desafio, porque não vai poder continuar mantendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada, da forma como tá, crescendo como tá, vai estourar as contas públicas, a gente vai precisar normatizar isso, existem muitas fraudes envolvendo isso, e com isso eu preciso achar 200 a 300 bilhões de corte de gasto no orçamento. Aí a pessoa, pô, o que isso resolve? Primeira coisa que resolve, a curva de dívida do Brasil diminui, isso é muito importante, e aí eu vou poder baixar os juros. E aí as pessoas vão começar a ver que o dinheiro delas vale mais. As pessoas vão poder pegar empréstimos, as pessoas vão poder fazer financiamento, as empresas vão poder se financiar. E ao regular isso, aí a gente começa a ter espaço para investir, com marcos regulatórios que eu vou incluir junto, ligados a aumento de competitividade, maior liberdade laboral, maior investimento em infraestrutura, especialmente infraestrutura de estradas e rodagens. O caso de vocês no Paraná é o mais bizarro, é um dos estados mais ricos do Brasil e as estradas são horrorosas. Eu quase morri vindo de Cascavel para Ponta Grossa. É meio assustador um negócio desse, porque eu não estava na Paraíba, eu não estava no interior do Maranhão, eu estava no Paraná, um lugar que paga a conta do Brasil. E, pois bem, no Paraná as estradas são piores que as estradas do Ceará. Eu vi isso, e isso é absolutamente ridículo. Então, como resolver isso? Fazer essa economia que eu falei, e aí vai sobrar dinheiro para investir em energia e investir em estrada, que é basicamente infraestrutura para o Brasil. Com essa infraestrutura aumentada, o custo do Brasil diminui, o dinheiro diminui, o custo do dinheiro, porque eu vou ter baixado os juros. E com base nisso, a economia brasileira passa a ficar bem mais competitiva. Especialmente nesses setores agora, eu olho aqui Centro-Sul, onde a gente mora, eu sou de São Paulo, vocês são aqui do Paraná, não precisa de grandes projetos governamentais. O governo pode atuar em uma ou outra área. Aqui a gente pode trazer data center pro Paraná por conta de Itaipu, não seria um problema. Agora lá no Nordeste, que é uma região que está muito empobrecida, a boa parte das pessoas vivem de auxílios, aí o governo vai ter que atuar, fazer zonas econômicas especiais voltadas para exportação, especialmente produtos industrializados, fazer como o Vietnã fez, a Índia fez, e a gente vai ter que olhar para lá, porque resolver o Nordeste, eu falo aqui para os paranaenses, eu resolvi a questão da população do Nordeste trabalhar, significa menor migração para cá, menor pressão nos serviços públicos que vocês têm aqui, maior qualidade de vida e felicidade para as pessoas que vivem lá. Eu vi aquelas pessoas, são pessoas trabalhadoras no Nordeste, eu conversei com elas, elas querem o emprego delas lá. O cara não quer ter que sair do Maranhão para vir trabalhar em Curitiba, ou trabalhar em Florianópolis, ou trabalhar em Goiás, longe da família dele, comendo uma comida diferente, às vezes morando numa favela. Ele quer ter o trabalho lá, e dá para ter o trabalho lá. Então nós vamos trabalhar fortemente parceria com a agricultura brasileira,
parceria com empresas públicas como a Embrapa, para fazer a construção de um complexo no Nordeste. Eu já ia perguntar 2 questões sobre isso para entrar na conversa. Primeiro, como é que vai combinar com os russos? Como é que vai combinar aí para não ter, né, digamos assim, uma devolutiva? A gente já viu como é que fica a questão de um governo que não tem viabilidade dentro do Congresso para gerir. E segundo, toda a emenda parlamentar é ruim? Nem toda emenda parlamentar é ruim. A emenda que é obrigatória e que ela é cumprida de maneira transparente, ela pode entregar um papel. Agora, a emenda do orçamento secreto, ela é ruim. A emenda do orçamento secreto, assim, nada que precisa necessariamente ser secreto vai ser bom. Tanto que as entregas do orçamento secreto são sempre meio secretas também. O cara nunca divulga exatamente. E aí você vai procurar, você encontra empresas de familiares de parlamentares, empresas de familiares dos prefeitos. Empresas fantasmas. E empresas fantasmas de toda sorte. Mas não há um risco, por exemplo, dessa questão da governabilidade, o Congresso dar uma resposta em relação a isso? Porque até agora não mostraram interesse nenhum, tanto na transparência quanto na questão de abrir mão dessas emendas. Ao contrário, só aumentam. Mas aí você vai precisar de um presidente da República que não tenha rabo preso com ninguém, que tenha força e capital político, e que vai gastar o seu capital político fazendo essa medida, que é uma medida não de governo, é uma medida de Estado. Essa é uma medida que altera o Brasil. Eu vou te dar um exemplo simples. Houve um presidente da República que já atendeu, vamos dizer, que já atacou o interesse do Centrão uma vez, de uma maneira muito clara, que colocava prefeito do Centrão na cadeia. Foi o Fernando Henrique Cardoso passando a lei de responsabilidade fiscal. Ora, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu isso nos anos 90. Nós podemos conseguir isso também. Ou seja, se eu ganho a eleição presidencial e eu vou pra cima do enfrentamento ao crime organizado, a gente pode ver que tanto que o Bukele, o próprio Milei teve um pouco desse efeito, você ganha popularidade, você ganha capital político. A questão é, o que o presidente da República faz com o capital político que ele acumula? Alguns ficam, não, vou manter o tempo todo, que eu tenho que pensar na próxima eleição de prefeito. Se eu acumular esse capital político de popularidade e de respeitabilidade, eu vou gastar ele todo fazendo uma reforma que altera a dinâmica da política do Brasil. Porque isso vai impactar na qualidade das prefeituras, para a vida das pessoas nas cidades serem melhores, e vai mexer no sistema político para que o Centrão perca parte desse poder. Isso precisa ser feito. E eu vou ter apoio de inúmeros partidos. Veja, mesmo alguns partidos do Centrão vão preferir o meu modelo. Nem todo mundo no Centrão quer operar com esse modelo. Prefere um modelo, por exemplo, mais municipalista. Eu tenho certeza que se eu conversar com o Kassab, que é do PSD, ele vai preferir esse modelo. Então não é todo o Centrão que quer viver disso. Isso aqui é um modelo que o baixo clero do Congresso adotou, que é a forma que permite que um deputado, em geral, semi-analfabeto, burro, pouco comprometido com o funcionamento da cidade dele, desvie grana, põe um dinheiro no bolso e se reeleja com a compra de voto. Ou seja, o Brasil está sendo tomado por parlamentares e administrado por parlamentares absolutamente corruptos. São eles que não deixam o Brasil andar. E são eles que a gente vai combater. Então, mesmo dentro do parlamento, há quem seja contra. E nos prefeitos na sociedade civil, isso é facilmente... Vamos dizer, isso é fácil de explicar e eu vou conseguir convencer. E eu vou gastar meu capital político com isso. Até aqui, Renan tenta vender a imagem de um Estado mais leve, uma economia menos hostil para quem trabalha e um governo disposto a cortar privilégios. Mas a parte mais sensível começa agora. Porque quando ele avança sobre STF, penduricalhos e a estrutura que trava reformas, a proposta deixa de ser só econômica e vira confronto institucional. Agora o senhor citou aqui rapidamente reforma do Código Penal, reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma política, reforma até na questão eleitoral de fundo partidário. E a do Judiciário, o senhor acha que é necessário, o senhor candidato eleito? O que o senhor faria? Os privilégios do Judiciário, tô falando, assim, vamos começar pelos privilégios dos penduricários. Essa reforma nossa já endereça. Ela já tá lá, a gente vai ter que mexer nesses privilégios, porque eles são ilegais. A gente vai ter que atestar a ilegalidade e cortar a ilegalidade. É que, né, quem vigia o vigilante, né? O vigilante é o judiciário e ele não quer ser vigiado por ninguém, porque ele mesmo faz os próprios privilégios. Nós vamos ter que usar o Poder Executivo com um projeto bem claro para coibir isso, acabar os penduricários. Agora, quando eu vou falar de outro tipo de abuso, o abuso do STF, do Supremo Tribunal Federal, aí eu preciso ser muito claro. A gente vai precisar tomar medidas que alterem a dinâmica atual. Por exemplo, a gente tem que acabar com essa farra das decisões monocráticas. 83% das decisões são monocráticas. Outra farra que tem que acabar é a farra dos escritórios de advocacia ligados a ministro do Supremo. Mas isso não vai competir, por exemplo, não vai ficar, desculpa, até a competência do Congresso? Vai ser feito pela presidência? Mas o presidente, junto com a sua bancada, podem fazer isso. O governo federal pode atuar junto com o Congresso para projetos que podem ser de iniciativa tanto do Congresso quanto da presidência da República. E aí, o presidente da República tem que botar sua força política nesse projeto. Sua força de convencimento. Outra força de convencimento que ele precisa ter. Nós precisamos ter um foro, o tal do foro privilegiado que hoje é o STF, deixou de ser uma ferramenta da democracia. Pra galera entender, ele foi desenhado lá no final da ditadura, pro começo da redemocratização, como um instrumento que protegeria os deputados de uma perseguição que eles poderiam ter de juízes nos seus estados. Dá até pra entender a necessidade do foro especial. Só que hoje ele é um instrumento que o STF tem o Senado, que é justamente quem pode fiscalizá-lo, na mão. Então a gente vai fazer diferente. Vamos criar um foro especial,
um foro pequeno, sem contratar ninguém. Você seleciona via sorteio desembargadores, randomicamente dos estados, eles ficam 2 meses no mandato e eles julgam as ações oriundas do mandato dos parlamentares. Rotativo e um magistrado não pode julgar um parlamentar do seu próprio estado. Simples, retira do STF essa prerrogativa. Também a gente tem que fazer uma coisa no STF que é um absurdo. A gente tem que inserir uma coisa que tem nos Estados Unidos, que é o filtro de acesso. Ou seja, hoje todo mundo pode entrar com uma ação, uma ADIM lá no STF, todo partido político, sindicatos, associações com presença nacional. Isso tem que ser cortado. Só ações de natureza constitucional podem parar lá e ser aceitas lá. Hoje no Brasil, o STF toca 8 mil ações, enquanto a Suprema Corte Americana só 50. Preciso perguntar da composição do seu ministério e se haverá redução. De forma bastante breve, já tem nomes para os ministérios. Faria que tipo de reforma falando, então, na questão ministerial? Haverá redução de ministérios, especialmente porque hoje o ministério é um instrumento de cooptação e de proteção jurídica. Você ganha, vamos dizer, foro especial sendo o ministro da República. Haverá redução, mas isso não é, eu preciso falar, isso na maior parte dos casos é uma medida que tomam para fazer marketing. Tipo, olha, reduzir, veja como estou economizando. Você não está economizando muita coisa, mas você sinaliza que você vai ter uma administração mais racional. Uma coisa que eu vou fazer, que economiza bastante em termos de máquina pública, é inserir machine learning e inteligência artificial em boa parte do serviço público, especialmente na parte da saúde, instituindo o prontuário único. São medidas que racionalizam o gasto e melhoram muito a eficiência. Então isso vai ter um efeito muito legal, muito positivo. E aí, falando em termos de corte de gasto, para trazer um tema até jogar de provocação para os demais pré-candidatos, especialmente os da direita, quero saber quais são as empresas que eles vão privatizar. A gente está falando de maneira clara, os Correios precisam ser privatizados, tá? E empresas públicas que não apenas são deficitárias, mas que não apresentam resultado prático para o Brasil, nenhum ganho para o Brasil, elas precisam ser privatizadas ou encerradas, porque hoje elas viraram instrumentos de cooptação. No fim, Renan tenta se apresentar não só como candidato da segurança, mas como candidato da reforma pesada. É uma tentativa clara de ocupar o espaço de quem promete mexer em tudo ao mesmo tempo. A questão é saber se isso soa como ousadia de governo ou como promessa grande demais para caber num único mandato. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou deste conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Esse apoio ajuda o YouTube a entender que vale a pena te recomendar mais vídeos como este e ajuda o canal a continuar trazendo análises e conteúdos relevantes para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.